Então, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Conversa Entre Grades. E já vou estar recebendo meu convidado. Hoje eu vou conversar com o pastor Soldado, ele é ex-integrante do grupo Pingo d'Água. Depois vocês acessem aí Pingo d'Água, só jogar no YouTube que você vai ver lá. E a fala dele, a pegada deles, cara, é um lance muito espetacular. Eles tratam muito com esse público, né? Dependentes químicos, galera que está envolvida nas drogas, criminalidade. Os caras têm uma forma diferente de falar. E é justamente isso que a gente quer mostrar para os nossos jovens, que há uma alternativa. E aí já ele vai estar chegando aí para bater um papo com a gente. E aí a gente vai desenrolando, vamos usar a gíria aí. Ele já está dizendo que está na área aí, já vai aparecer a imagem dele. E aí a gente vai batendo um papo, vai desenrolando. Aí é só aguardar ele visualizar lá e clicar e já vai chegar. A gente começa o nosso bate-papo. Quero agradecer a galera que está entrando aí, Serleide, Gabriel, Malu. Malu é suspeita, né? Malu é minha filhota. Então, acho que o papo vai ser bem legal, bem descontraído. Soldado, eu já mandei o convite para você, é só tu aceitar aí, visualizar e a gente entra aí, tá? Tu sabe como é que faz, tu saca muito de internet. Yeah. Fala, meu irmão! Bom te ver por aqui, rapaz. Vai ser, como tu diz, né? Vai ser massa, né? Como é que você diz? Vai ser massa. Então, soldado, queria desde já te agradecer por estar aqui no nosso espaço, no Conversa Entre Grades. Tu conhece a molecada, tu trabalha Pingo d'Água, faz isso muito bem, você faz isso muito bem. E aí eu já vou deixar para você se apresentar e depois a gente começa a bater um papo com essa molecada. Sobre essa molecada, né? Melhor. E aí, tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tranquilo, show de bola. Massa, como tu diz, massa. Show. Massa, então. Boa noite aí, né, galera? Eu sou Soldado, né? Pouca gente, vou falar meu codinome aqui, meu codinome é Wagner, né? Como diz meu RG. Só, como eu falo brincando com a galera, né? Só os bancos me chamam de Wagner. Tá ligado? A galera, até da minha família, né? Me chamam de Soldado. Enfim, é uma honra poder estar aqui, para aceitar o convite aí do Hernani aí, para participar desse projeto aí. Conversa entre grades, o papo aqui é como? Naquele pique, né, mano? Com certeza. E aí, o soldado, fala um pouco da sua experiência. Eu sei que você já foi no CRIAD. Galera, para quem não conhece, o sistema socioeducativo, ele é assim, o adolescente ele entra em 3 medidas, ou é de internação, a de semi-liberdade ou da liberdade assistida. Eu trabalhei em 2, que é a semi-liberdade e a internação. O Wagner, esquece, o soldado já frequentou o CRIAD, que é o... Não, soldado. O CRIAD, que é a parte da semi-liberdade, onde os adolescentes ficam durante a semana privados da sua liberdade em relação à família, e dentro das unidades de semi-liberdade ele dorme lá de segunda a sexta, alguns lugares até de segunda a sábado, a família busca no final de semana, com a responsabilidade de que o traga na segunda-feira, porque senão ele ganha uma evasão, ser informado ao juiz. E ali ele vai na escola, ali é um intermediário, ele vai ressocializar, vai reaprender a convivência em harmonia com a sociedade. E o soldado teve nos CRIADs, viu a realidade da nossa molecada, e é justamente sobre essa realidade que a gente vai conversar, com o objetivo de não permitir que os nossos adentrem ao sistema socioeducativo. Essa grande jogada. Queria dar boa noite também a Gisele é uma amigona. Gisele, brigadão, todos que entrarem aí. O
papo hoje vai ser um papo bem informal mesmo, vocês vão gostar pra caramba. E aí, ô soldado, a sua primeira impressão quando teve num criagem? Então, a minha primeira impressão, de cara, assim, eu não sabia muito bem como funcionava, né? E só que eu sempre tive vontade de fazer trabalhos num setor diferente um pouco, que era os presídios, né? Só que é bem restrito, entendeu? Tipo assim, como é que eu vou dizer assim? É um ambiente já bem mais controlado, né? De ambos os aspectos e tal. E aí, quando rolou o convite para ir no CRIAD, eu fiquei muito interessado porque já é um trabalho que meio que dá esse tipo de contenção, né, cara, para a galera mais nova. É um esquema como é que fala? De correção, né, cara, o ajuste na conduta ali de quem está nesse caminho do crime, né? Só que a idade para os menores de idade, né, nessa condição. Então, poxa, eu abracei e acho que, se eu não me engano, a primeira unidade que eu fui foi criada de Cabo Frio mesmo. Entendeu? A primeira unidade eu fui lá e tal. E aí eu fiz uns primeiros trabalhos. O clima estava um pouquinho tenso no começo, mas depois, quando a gente foi entendendo um pouco mais, até ouvindo o contexto dos meninos lá e tal, a gente já foi se familiarizando em relação a, tipo, eles cometeram seus erros, né? Seus crimes, mas antes de cometer os seus crimes, né? Eles são pessoas, enfim, como nós, né? Não tiveram, talvez, tanto suporte, tanta sorte, ou, dependendo do grau de idade, de instrução de cada um deles, tomaram decisões completamente diferentes, né? Porque uma coisa é a gente falar sobre alguém 20 anos, 20 e poucos anos, 16 anos, né? Outra coisa é um pré-adolescente ali, ou um adolescente, né? Então, dependendo da situação, muita coisa pode interferir ali, né? No julgamento ou na tomada de decisão deles. Mas muitos deles sabem o que estão fazendo ali, né? Embora não tenham muito controle de algumas circunstâncias. Mas o fato é, eu sou cria de periferia, eu cresci no Morro da Caixa d'Água na Penha, Zona Norte. Muitos dos meus familiares foram envolvidos com crime, muitos assim, uma minoria, né? Claro, mas uma quantidade consideravelmente já grande, entendeu? Dos meus familiares. E a gente via, mas a maioria da galera era trabalhador, então mesmo num contexto totalmente inserido, a decisão era de não ingressar. Enfim, quando eu fui me familiarizando também com essa questão, e assim, eu achei, por um lado, interessante, e por outro lado, também fiquei preocupado, né, cara, com a quantidade de galera que se envolve, né, nas paradas erradas e disposição. E alguns deles, cara, numa conversa e tal, você às vezes até percebe que, tipo assim, alguns deles estão muito determinados, né, no caminho que eles estão, tipo assim, estão dançando a dança ali, sem alteração, alguns deles, né, alguns esperando a ocasião para sair para fazer o que quiser novamente. Outros não. Outros já você já percebe que já está arrependido, já tipo assim, dentro dele já a coisa já foi até mais resolvida, né? Tipo assim, a questão do arrependimento e falar assim, que isso, cara? Isso não é vida para mim não. Vou sair fora daqui, vou dar um rumo, e tal. Mas enfim, foi esse misto, entendeu? Foi uma surpresa boa, uma surpresa ruim, enfim, né? A tua fala é interessante, que assim, a mesma surpresa que você teve, um dia eu tive, porque um dia eu precisei entrar lá a primeira vez. E assim, era um universo completamente novo. Eu mais à frente pretendo escrever um livro sobre isso, tá? Toda a minha Bom, trajetória. interessante. E
é essa sensação assim, você consegue perceber, primeiro, tu chega, os caras estão arredios. Eles vão te observando, É, eles têm um olhar clínico, cara, eles conhecem, não sei como, assim, quem eles podem chegar, quem eles não podem chegar. Isso é nítido, tu percebe isso. E aí eu cheguei na unidade para trabalhar, aprender, aí comecei a aprender as manhas do negócio com o tempo, né? Eu tive um grande professor, chama Serginho, cara assim, mestre, que o cara fazia, eu tratei de imitar, que eu via que ele conseguia ter a molecada na mão. Essa grande jogada da semi-liberdade. O garoto te respeita, não porque você é o agente, porque você está em estúdio de ajuda, não, porque você consegue entrar no universo dele, conversar sim. com ele, e aí você consegue. Ele deve ter sido a sensação que quando você chega, eles estão assim, mas daqui a pouco eles vão vendo, papai, uns vão chegando e tal, aí É, a galera exato. vai chegando, quando um chega e como se fosse um dando estalo pro outro, pode chegar, outro dizendo. É, Assim também é treinamento, com é. a gente. Assim também é com a gente. Então eu tinha muita liberdade para conversar com a sua molecada. Mas uma coisa que muito me espantou assim, tem muito moleque que abraçou aquilo como estilo de vida e não vai sair. A gente Sim. sabe. Eu acho que você, quando chega, você consegue, com o tempo, indo lá, você começa a perceber, caraca, esse tem como sair, esse não. Foram enredados. O velho canto da sereia, né? Que a vida do crime compensa. Não, não pensa nada, tu foi criado em comunidade, tu sabe a realidade. Os garotos sabem, mas cegaram. O diabo cegou eles, cara. E por isso eu É, criei esse espaço, para não deixar chegar nesse universo. É muito difícil. A sua experiência, você pode dizer isso. exato. Porque, na verdade, isso é um trabalho sempre em conjunto, né? É aquela questão, as pessoas têm, é um tipo de assistência, como dizem, assistência. Você está disposto, disponível, disposto aqui. Mas para ter assistência, a pessoa tem que estar disponível e disposta ali, né? Tem que querer, tem que haver uma abertura ali. Então, enfim, quando eu tive lá no CRIAD, eu tive lá, se não me engano, acho que foram 2 ou 3 vezes. Eu tive em outros aqui também, no, na capital, né, em Bangu, se não me engano. E aí, num desses que eu fui, eu fiquei meio assim, porque no dia que eu tava para fazer o projeto lá, com música e trocar uma ideia, tinha estourado uma rebelião lá, mano, dos moleques, entendeu? E aí eu não soube dos detalhes. O pessoal também não divulgou os detalhes também, entendeu? Eu entendo o procedimento do pessoal lá, mas eu fiquei meio apreensivo. Eu falei assim, tá, beleza, uma rebelião numa cadeia, meu irmão, é chapa quente, é tenso, é nível terrorismo, né? Eu falei, meu irmão, como é que deve ser esse negócio, esses moleques se rebelando lá, de facções diferentes, se estranharam, enfim. Mas acabou que aconteceu da gente ir. Quando eu cheguei lá, eles estavam aparentemente assim, já mais calmo e tal, mas o clima estava mais tenso que o normal, né? E, cara, eu cheguei lá num clima, dentro desse clima, né? E a ideia minha lá era socializar, trocar uma ideia e falar sobre espiritualidade, né? Falar sobre Deus, tá ligado? Então, eu cheguei lá e eu falei assim, cara, como é que vai ser isso? O clima já tá estranhão, já tá. E aí, e aí, povo? Aí, a nova mamãe, é o povo da Bahia aí, ó, na audiência aí. Show. Forte abraço aí, Tan. Você e Léo, e parabéns pela bebê. Então eu cheguei e falei com Deus, né? Pra me dar uma direção, um rumo. E eu cheguei lá, cara, numa vibe assim, reuniu os meninos lá no auditório. E eu acho que a minha fala começou mais ou menos assim. E aí, mano, vocês estão satisfeitos? Tá tudo bom? Estão curtindo? Tá a maior vibe aqui, né? Não dá nem vontade de sair, né, mano? Com certeza.
E aí eu fui nessa direção em relação a... Porque uns tem a galera, né? E os lados, tipo assim, tem os líderes, né? A galera que lidera, que manipula, digo, dos grupos das facções ali representadas. E tinha os caras, mais uma vez, tinha os caras mais resolvidos, mais decididos e tal. E tinha aqueles que estavam mexidos. Tipo, se num dia normal já tem a galera que se arrependeu nesse dia da rebelião, já tá, tipo assim, os moleques pensando assim, mano, eu tô no inferno, tá ligado? Eu tô aqui, tipo, não posso sair daqui, como é que vai ser isso e tal. Mas nesse dia, quando eu comecei a trocar essa ideia, até os caras vinha de frente lá da parada, eles ficaram, tipo assim, eles ficaram na dúvida, sacou? Do que estava acontecendo e tal. Porque, na verdade, tipo, o que mantinha o posicionamento deles, ou a postura deles, é o medo, pô, entendeu? Então eu falei pra eles, eu falei assim, mano, aqui não é vida, aqui é um processo. Isso aqui foi um erro, tá ligado? Esse episódio aqui foi um erro, certo? Agora o lance é o seguinte: você quer viver com medo? Porque se você tá broncudo demais, se você tá peitudo demais, você tá peitudo não é porque você tá convicto, você tá amarradão e tal. Você tá com medo, certo? Porque a gente, qualquer um que é ser humano, qualquer um que tá com a tua vida ameaçada, vai ter medo. Você não tá posicionado porque, você acredita, é uma parada que te faz bem, te faz feliz. Negativo, entendeu? Você sabe que se não dançar conforme a dança, vai dar ruim para você, entendeu? Agora, eu não acho que a vida é para ser vivida assim, mano, baseada no medo, entendeu? Vocês estão aqui, tiveram suas famílias, alguns saíram, tiveram algumas famílias destruídas cedo, entendeu? Mas a vida, ela não está baseada nisso. Vocês não estão aqui por conta do medo. Vocês estão aqui porque, no mínimo, duas pessoas gostaram muito uma da outra. Pode haver aqui, mano, um caso de violência doméstica, alguma gravidez indesejada, mas isso é um caso à parte. Ainda assim, você tem quem te queira bem, que tem quem se preocupe com você, com a sua segurança, com a sua saúde, com o seu futuro. Entendeu? Em algum grau de parentesco, seja avó, seja tios, seja vizinhos, conhecidos, entendeu? Então, cara, o lance é o seguinte, todo mundo aqui já tá ligado que, mano, aqui não é um bom lugar para se estar em relação a não é o ideal. A equipe daqui tá pronta para resolver essas questões e lidar com essas questões, todos os profissionais envolvidos aqui. Só que o sonho improvável seria que esse lugar estivesse só no apoio, vazio. Mas, como a gente está falando de humanidade, é impossível isso acontecer. Isso é uma utopia. Imaginar que uma unidade dessa vai viver anos vazia. Não vai. Aqui é para dar apoio à sociedade, apoio a essas questões erradas que precisam de correção. Agora, o lance é o seguinte, mano. Isso aqui não é vida, certo? O cargo mais interessante da tua rapaziada lá, da boca de fumo, não é vida. Porque quem tem vida sou eu, mano. Eu vou onde eu quero. Eu volto para onde eu quero. Eu venho aqui e eu saio. Muitos de vocês não podem fazer isso. Mas ainda está cedo. Para todos vocês. Todos vocês podem interromper isso a partir daqui. Essa tua fala é legal porque, sem querer, você fala a fala do agente.
Porque a gente fala isso, pelo menos vou falar assim, quando eu falo a gente, estou falando a minha fala, tá? Que é da maioria. Quando a gente está ali, o objetivo é justamente esse. Falar para o moleque, mostrar para ele assim, cara, te trouxe ao quê? Ah, você tinha dinheiro? Cadê o dinheiro? Você fez alguma coisa com esse dinheiro? Aí tu começa a dar uns choques de realidade na molecada. Aí, que muitos deles justificam assim, ah, pô, meu pai sai cedo para trabalhar, volta tarde, ganha uma bicharia, papapá. Aí a nossa fala é, tá, mas é essa micharia que bota pão na tua casa, que bota arroz, mesmo que alguma coisa, mesmo que bem simples, mas esse dinheiro coloca. E o teu, que tu arrumou na boca de fumo? Dinheiro pra caramba. Aí, o moleque, alguns, não todos, né? Entra para essa realidade e entende. Aí a gente fala assim, tá vendo? Valeu dinheiro sujo, cara, dinheiro maldito, não vai te trazer benefício nenhum. Aí alguns moleques começam a entender. Aí a gente fala assim, aqui ó, tá preso na idade de internação, é no mínimo 6 meses. Cara, é 6 meses da sua vida que você não recupera mais. Sua mãe ficou sem te ver nesses 6 meses muito tempo, que a visita é só aos finais de semana. Você deixou de curtir com a sua galera, tá preso, não vai recuperar. E a gente tenta dar esse choque que tu deu. Assim, tá maneiro, mano? Aí o cara gostou, tá gostando de ficar trancado? Porque a gente às vezes até fala, mas nós somos os caras que estão ali para fazer acontecer. Quando vem um cara de fora que valoriza tanto ele a ponto de ser voluntário e ir lá, eles vêm de uma outra forma. Porque eu estou trabalhando, eu recebo para isso, tá? Mas quando vocês chegam, a galera do voluntariado, que vai dar o apoio tanto nas oficinas quanto na parte espiritual, independente da religião, eles começam a entender, porque aí a fala que a gente vai falar, olha só, o cara precisava vir aqui, esse grupo precisava vir. Nós tínhamos na unidade nossa lá, a gente foi uma vez um grupo de jovens e adolescentes. Eles precisavam vir aqui? Não. O que trouxe eles aqui? Para pensar. Aí o moleque, a consideração que eles têm por você, você não tem por você próprio. Ou pela sua família. Porque senão tu fazia cagada. E aí a gente usa mesmo o linguajar, independente de ser cristão ou não, a cadeia, o linguajar da cadeia, né? O dialeto da cadeia que a gente fala. E fala pro moleque, pô, você não se valoriza, não valoriza a sua família, e aí a gente vai tocando nas feridas, né? Pô, tua mãe ou tua avó, uma senhora que para entrar aqui, no caso de uma unidade de internação, pô, precisa se despir na frente de um estranho. Pô, tu não acha esse constrangedor para ela, não? Aí o moleque fica assim, aí fica meio... Então, tem que parar de fazer cagada, meu irmão. O fato dela passar o constrangimento é teu, porque não pode passar pano. A galera passa muito pano na cabeça. Não, tu fez, tu tá aqui, tu não é vítima. Pelo contrário, tu fez vítima. Isso precisa ficar bem claro pro garoto. Porque se não ficar claro para ele, não vai haver arrependimento. Você precisa bater na mente dele, sim, cara, eu não sou a vítima, eu fiz a vítima. Tá. Quem é a vítima? Quem eu fiz alguma coisa, mas também é minha família. Porque eles têm que se deslocar. Pô, cara, chegava a gente lá às vezes 4 horas da manhã, porque vinha a unidade de internação no Rio, te recebia gente de Angra dos Reis, recebia gente do outro lado de Niterói, todo o estado vinha para Bangu. Cara, para nego chegar em Bangu, vindo de Niterói, a visita começava às 8, a gente tinha que chegar lá a partir de 6. Olha o inferno. Aí o que a gente faz? Tenta tocar nessa ferida. E foi a tua fala, né, de conscientizar o cara. Pô, mano, tu quer mesmo isso pra você? Muitos querem. Porque ainda não entendeu, estão com os olhos fechados de que não tem glamour nenhum, meu. Embora pareça, o preço é muito alto. Eles não entenderam ainda que o preço é alto. Porque paga com a vida, né, cara? Esse é a grande questão é essa, paga com a vida. É tenso, né, mano? É pesado. Já fiz, assim, muitos trabalhos, assim, nesse sentido também fora, né? Em algumas comunidades. Já tive algumas vezes, até com o Marinho mesmo, lá no Complexo do Alemão. A gente já chegou a fazer alguns trabalhos lá, de rua. E o cara de lá, ele só chama o Marinho quando um Tá deles, né? tenso. O outro tem o outro que é um brother, que é o Jorge e tal.
Jorge é mais tranquilo, tá ligado? O outro brother, mano, só quando o complexo tá em guerra que ele chama o Marinho lá, que ele fala quando a bala tá voando, tá bom, tá do jeito que a gente gosta, a bala tá voando, tá o que ele fala. Enfim, para fazer esses trabalhos, cara. E lógico que é outro contexto, né? Mas é tipo, não é o mesmo contexto no caso de ambiente, né? Mas é o mesmo contexto em relação a de onde eles vêm, né? Os meios, né? De onde ele vem. Já vê, na real, esses lugares é tipo as portas de entrada, né? Pra galera, né? Pro crime e tal. E assim, a gente faz muito esses trabalhos também fora dessa forma também. E, cara, graças a Deus, assim, tem muita gente, não a maioria, mas tem algumas pessoas, tá ligado? Que começam a acordar para esse lance dessa, se conscientizar em relação a abrir os olhos em relação a que tipo de trajetória tá tendo. Você tá tendo de vida, tá tendo de em relação à sua família. Sacou? Porque às vezes é importante, às vezes alguém de fora, alguém novo, alguém que você não está muito acostumado, na verdade, reafirmar certas coisas, né? Porque às vezes quando o convívio às vezes está muito intenso, fica um contexto um pouco parecido como de família às vezes, né? Família dá a base e tal, mas muitos conselhos às vezes que alguns pais dão, muitos pais, né, na verdade, são os mesmos que às vezes algumas pessoas de fora, que quando são bons influenciadores, também dão. Sacou? Então, na verdade, a coisa só se confirma, entendeu? Não é nada novo ali que você está trazendo para... Tipo assim, pô, ninguém nunca me deu essa ideia aí. Ninguém nunca me apontou esse caminho aí. Não, na verdade, é um trabalho conjunto que às vezes você, numa ação específica assim, de alguém que não está inserido naquele ambiente, chega, às vezes consegue convergir, né, às vezes nessa mudança de pensamento e tal. Mas existe muita gente também cabeça, como eu falei, que já está mexido, que já repensou algumas questões e só falta vir ali alguém, cara, bem intencionado para tipo plantar uma semente boa e essa parada florescer numa atitude de saída, né, cara, dessa vida. Então, quando eu criei essa ideia de bater esse papo, assim, é justamente pensando nisso. Lógico, é uma andorinha? Tô fazendo a minha parte, meu irmão. Mas assim, é criar um espaço em que as pessoas possam ter entendimento do que é lá, que não é esse mar de rosa, o bagulho lá é tenso. Como também sei que a comunidade é tensa, mas o Rio de Janeiro todo é tenso. E assim, hoje eu estou com 51 anos, eu fiz as minhas bobeiras? Fiz, minhas artes. Mas não adentrei para esse mundo porque eu tinha base e vejo que pela correria, e aí com a galera que eu vim para conversar aqui, faltou um pouco da conversa. Às vezes o pai pode sair cedo e a mãe sair cedo trabalhar e chegar à noite, mas se ele tiver 10 minutinhos para dar atenção, não é o tempo, é a qualidade. O jovem Sim. precisa entender que ele é importante no sistema no qual ele está inserido, de que é importante na família. Eu assistindo uma palestra de uma neuro, ela em atendimento a adolescentes, ela achou muito interessante de que a grande maioria dos atendimentos, o relato é que eles entraram para esse tipo de vida porque eles perceberam que no meio onde eles estavam inseridos, família, eles já não faziam mais parte. A fala de um dos caras, ela relata bem, ele falou assim, eu chegava em casa, o que eu tinha que fazer e eu não fazia, ninguém nem reclamava. Fizeram. Olha só que interessante. Ele tinha uma tarefa, e essa tarefa ele não cumpriu porque ele chegou tarde, porque ele deixou de cumprir para fazer outras coisas, mas ele entendia que quando chegasse em casa ele ia ser chamado a atenção para fazer.
Sim. Não. Fizeram e andaram pro cara. É isso que passou na cabeça dele. E às vezes tu passa muito, por exemplo, o João aqui. Hoje eu falei com ele, pô, tua cama ainda tá desarrumada? Não é sua tarefa? Aí ele foi lá fazer. Para quê? Para que ele se sinta inserido no sistema nosso familiar. Ele é peça importante. A cama dele precisa ser arrumada por quem? Por ele. É desde pequenininho para ele entender que, caramba, é eu que tenho que arrumar. Aí a gente tá com um gato aqui que eu falo que é o pagodeiro, né? Só fica passeando na rua. Aí uma semana um limpa, na semana outro limpa. Aí, pô, o bichinho precisa fazer a necessidade dele. Se você não limpar, ele vai fazer onde? Em algum lugar da casa mesmo. Vai complicar. Então, pega lá de Tá. manhã, limpa, bota lá no sol para secar e tal. Para que ele sempre entenda, ele e a Malu, que eles são parte do sistema familiar nosso. Para na escola ele precisa saber que, eu tenho que só tirar 10. Não, tem que tirar notas boas porque você só vive para estudar. Então, é a sua obrigação estudar. Sim, a gente vê em alguns casos, mais dos garotos que estão lá, assim, a família foi deixando, foi deixando, foi deixando, o cara foi avançando, ele precisando de limite, e aí cada vez ele apronta um pouco mais, porque ele quer mostrar que, ei, eu tô aqui, alô, ô. E aí a família não entende, pô, esse moleque elevado, isso não entra, não intervém, não abraça, não traz para perto. Você é criado em comunidade, sabe que alguém vai trazer para perto. Se Exato. a família dá o espaço, o cara entra e traz, vai fazer todo o carinho do mundo, vai fazer ele se sentir importante para que ele sirva ao cara. E aí o espaço justamente para isso, para as Sim, famílias entenderem que elas são totalmente. importantes nisso. A pessoa, ela realmente se lança da pessoa se sentir importante, ter atenção, né? E tempo de qualidade. A adolescência, ela já é conturbada por si só, entendeu? Já algumas chamam, tem vários nomes, né? E expressões que a galera usa para falar da adolescência, né? E tem idade da rebeldia, o tempo da rebeldia e tal. Mas na verdade é o tempo onde a pessoa já está se percebendo, onde ela, tipo, ela não é mais criança e também não é adulto. Alguns têm até mais força, né, e mais aparência de alguns, né? Aparentam ser mais velhos ou aparentam ser adultos, ou seja, algumas pessoas já veem ele diferente, já veem como uma pessoa ou alguém que tem algo a dizer, algo a contribuir, ou algo, né, a agregar, vê um potencial, só que, na verdade, por dentro ele ainda é um adolescente. Parece homem, parece uma mulher, né? Mas é um adolescente ainda. E esse período, em alguns casos, é mais tenso, outros menos tenso, mas sempre existe um nível ali de desconforto, a forma de pensar ela está se expandindo do adolescente, né? E ele já está começando a buscar entender cultura, movimentos e visão de mundo, né? Ou cosmovisão, né? A forma como ele vê o mundo está mudando também. E algumas coisas ele concorda e outras coisas ele discorda. E muitas delas ele está questionando para fazer mais sentido para ele ou não, dele se ver livre de vez disso. E eu acho que é nesse ponto que a coisa é meio que o olho do furacão, né? Esse diálogo, às vezes, por rolar muita discussão ou muito embate, entendeu? Essa coisa, essa distância, ela vai aumentando e aí eu acho que o adolescente, o jovem, acaba dialogando, como você falou, de outras formas. Ele já não consegue sentar e falar, agora ele já, tipo, a coisa vira como se fosse uma espécie de chamada de atenção mesmo. Tipo assim, já não consegue mais sentar e falar o que está sentindo, já não consegue mais sentar e falar do que está pensando. Ele só faz Sim, coisas para tentar criar uma situação, talvez, ou para ele mesmo se sentir vivo, tipo assim, sentir que ele existe.
Tipo Então, assim, no, a tua fala foi legal assim. dele sair Às daquela vezes, sensação de que ele não existe, de que ele, tipo, é, como se tivesse morto, tá ligado? Mas é então, tipo, como se fosse um ato de falar assim pra galera, e aí, Bjork, é nóis, mano. Tamo a junto. galera entrando aí, Tipo assim, agradecer a ó, galera que esse entrou, cara aí né? que tem que chamar pra aqui pra trocar ideia. Esse cara aí, Chama irmão, ele de para graça vir, a casa trabalho é lá, mano. bem-vindo, é só Aí, marcar. Vem no direct, é só marcar. Espaço é para todo mundo que queira participar. A estamos tua falando fala é sobre legal. métodos e fatores, ô Bjork, sobre esse trampo aí que você também faz, tá ligado? Depois manda o meu contato para ele, Ele faz soldado. Pode esporte mandar meu também, tá zap direto ligado? para ele. A Já tua é, vou fala, te dar o. a Pode falar, tua fala é fala. interessantíssima porque a situação do adolescente. E aí eu sempre trago lá para o meu universo. Né? Às vezes a gente fala que é adolescente criado a leite de pão. A molecada grande, meu irmão. Os moleque grandão. Quando tu vê a idade, tu olha assim, caraca, meu. Tu só tem isso de idade? E aí, na tua fala é interessante. O corpo é de homem, a estrutura, a Exato. carcaça, mas a mente está num processo de transformação, Exato. onde Ainda é aí um. ele é cobrado como adulto, às vezes como homem, mas quando ele quer fazer algumas coisas, fala assim, caraca, meu irmão, tu já não é com as crianças. Mas quando o moleque quer dar uma saída e chegar um pouquinho mais tarde, pô, sai porque tu não é homem ainda, meu irmão. Aí o cara fica assim, Exato. pô, e aí? O moleque fica no meio desse turbilhão. Muito desse turbilhão nós pais não sabemos, não entendemos, embora tenhamos sido adolescentes, mas nós fomos adolescentes, nós não fomos pai de adolescente. Me ensinaram a ser pai de adolescente, eu estou tendo que aprender, embora eu tenha trabalho com adolescente em conflito com a lei. Mas é entender toda essa cabeça, todo esse turbilhão, hormônio à flor da pele. Hoje, com o É, advento de internet, telefone, tá tudo muito fácil. Você precisa colocar na cabeça do menino e da menina, ei, se valoriza, não é só isso. A gente tem uma sociedade que prega ao contrário, aí nós somos religiosos, falando assim, cara, não é só um corpo, é muito mais. Mas assim, precisa começar lá na família, a família precisa conversar e mostrar que, ei, não é só isso. Você é muito mais importante do que só isso. Você tem muito mais a oferecer. E aí, da família, do meio religioso, da amizade, sim. Você tem muito mais a contribuir. Eu acho que é isso que o adolescente quer ouvir. Cara, tu tem muito mais a contribuir. Você é importante, a sua fala é importante. Não se ouve muito o adolescente. A gente está tendo que aprender a ouvir e a entender essas inconstâncias. Uma hora o cara é muito. Daqui a pouco o cara está explosivo. Ou se a gente cascuda é assim, imagina a molecada com todas as suas dúvidas, incertezas. O que eu vou ser quando crescer? Como é que eu vou fazer? Eu vou ser isso, doutora, eu vou ser aquilo. E aí ele precisa de base. Eu acho que a grande jogada é de base para que seu filho se sinta seguro. Seria por aí? eu acredito que sim. Que é por aí mesmo, o Renani, porque você tem que, como é que fala? Trazer a lucidez, né, para essa galera, dele se enxergar como pessoa, indivíduo, né? E, ao mesmo tempo em que a gente precisa observar a cultura vigente, tipo, o que está acontecendo agora em 2021? Por exemplo, na minha época e parte da sua época também, para a gente, como é que fala, tirar uma onda, ser bem visto, a gente tinha que comprar um tênis maneiro, uma roupa legal e sair na rua. A galera tinha que te ver na rua. Você tinha que dar uma circulada, você tinha que esperar a festa tal ou um evento específico para ter aquela galera reunida, para a galera te ver e para você, tipo, aumentar seu nível de moral. Tipo assim, pô, não, a galera vai começar a me dar moral a partir da festa tal. Então esse final de semana eu vou dar um rolê. Hoje, a galera, tipo assim, hoje, esse tipo de posicionamento, digamos assim,
ou de imagem que você cria, não precisa mais sair de casa. Antigamente, para você saber o que estava rolando, para você se atualizar, você tinha que ficar aí pelo menos 3 horas, 2 horas no mínimo, numa esquina para você se ligar o que está rolando na tua rua, como é que tá a tua galera, teus vizinhos, teus amigos e tal. Hoje em dia, em 30 minutos no máximo, 10 minutos, a gente já está ligado o que está rolando, quem tá vivo, quem não tá mais, entendeu? Quem tá bem, quem tá doente, sacou? Quem, né, quem comprou um carro novo, quem bateu com o carro, quem, né? Tá? Então, isso tudo também rola em relação à mente do adolescente, tipo assim, a imagem que ele tem de si. Isso é muito invasivo hoje. E isso algo que a gente também, ao mesmo tempo que tem que trocar uma ideia e fazer olhar que, tipo assim, ó, as redes sociais, isso aqui vem depois de você. Ao mesmo tempo que a gente tem que trocar essa ideia, a gente tem que entender que as informações elas estão invadindo as casas. Por mais que eles não circulem, não andem tanto como a gente andava há um tempo atrás, ele tipo é mais cobrado, vamos dizer assim. Tipo, o volume de cobrança dessa imagem, de como ele é visto, como ele precisa ser visto, ela é maior hoje do que era há um tempo atrás, em outros sentidos. Né? Então, acho que a gente tem que ouvir realmente um pouco mais, por mais que seja chato, pareça chato ou incomode, esse exercício ele é fundamental, até para entender como está a cabeça de cada um deles, entendeu? O que ele está Nessa, pensando, ele está sentindo sobre o que ele se sente cobrado ou pressionado, entendeu? então, nessa tua fala, entendi o seguinte: a exposição hoje é muito maior, muito mais rápida e, Exato. entre aspas da palavra, muito necessária. Porque o cara é nisso que ele fala assim: ei, eu existo, Sim. beleza. Mas eu vejo o seguinte: então hoje eu preciso, para o cara não entrar no sistema socioeducativo, eu preciso fortalecer aquilo, a essência dele. E assim, eu entendo que todos são bons. Com o decorrer do tempo, das circunstâncias, dos acontecimentos, alguns jovens tendem a desviar e nesse desvio entra no sistema socioeducativo. Mas na essência, todos seres ótimos, bons, e que isso se perdeu e que a sua autoestima ou a sua personalidade sucumbiu ao que estava ao entorno dele ou aos acontecimentos também ao entorno que envolveram ele. Então, hoje, como esse espaço é criado para a gente tentar diminuir essa entrada, eu acho que a gente precisa valorizar e colocar na mente desse jovem assim: ei, você é isso, e independente do que aconteça, isso não muda você. Isso pode Exato. até em alguns momentos te deixar um pouco abatido, dependendo do que aconteceu, mas a sua essência, a sua estrutura é essa. Então você vai entrar e vai resolver. Porque na nossa época, e a gente fala muito da geração mimimi, né? Toda, pô, passei osso pra caraca, meu irmão. Passei cada perrengue. Por exemplo, na minha época, os ônibus, eles não eram, para quem estudante, não eram gratuitos. Era din-din, pago. E eu, quando saí do primeiro para o segundo grau, a escola para a qual eu fui no segundo grau, a estrutura era muito pesada e eu não fui bem e fiquei reprovado no primeiro ano do segundo grau. A minha avó não entendia muito bem isso e falou assim: cara, você vai trabalhar agora. Eu falei: eu trabalhar? Eu não, vou estudar. Ela, tá,
Como tu vai para a escola, eu não sei. Tinha grana. E tu conhece Campo Grande, né? Sabe onde eu moro, próximo da igreja de Juari. Eu estudava lá no Miésimo da Silva, Benjamin do Monte. Caramba, você estudava no Miésimo, eu estudei no Miésimo. Eu fiz edificações no Miésimo. Eu fiz Aí, contabilidade no Miésimo. então, olha só a distância que é daqui lá. E aí, seu Hernani fazia na canela. Para mim também era um chão firme. Seu Hernani fazia na canela, porque, olha só, eu tinha que estudar. Eu entendia isso e eu tinha essa base que nada ia me tirar do estudo. Circunstância nenhuma. E eu tenho um amigo que eu agradeço até hoje, chama-se Marcos. Hoje ele é pastor. Marcos José. Meu vizinho, era meu vizinho aqui. Cara, esse cara pagou muita passagem para mim, cara. Disfarçado, ele tinha uma condição financeira legal. Eu sou filho de costureira, minha mãe é salariada. Aí como é que ia pegar? Na época era só um ônibus, era 828 Vasconcelos São Jorge, que eu desci em frente ao cemitério e atravessava a rua para lá. Dei muito calote no trem, cara, para poder vir até Vasconcelos para andar menos. Mas assim, eu não fugi da guerra. Sim. Os nossos jovens hoje fogem da guerra. Essa geração, não vou falar que ela está frouxa, mas vou falar que ela não está tão guerreira quanto a minha. Porque, pô, eu não desisti, velho. Ia show pra caraca. 3 anos nessa brincadeira. Eu andei muito. Me deixou mais fraco? Não. A história da Márcia é interessantíssima. Os pais também muito pobres. Ela não tinha livro no primeiro grau. Ela chegou a ser proibida de entrar na sala de aula porque não tinha livro. A professora esculachou ela. Sabe o que ela fez? Ela pegou o livro e copiou o livro todo. Então ela copiava um capítulo. Tem noção do que é copiar capítulo de livro? Para poder estudar, e ia com um troço e falava assim, não, professora, eu vou entrar. Está aqui copiado o capítulo todinho que a senhora vai usar. Não, exato. Ela não podia barrar a entrada dela. Ela tinha o livro nas mãos dela. Assim, nós lutamos. E aí, hoje eu vejo uma geração que o pessoal botou muito a mão na cabeça falando que é coitadinho. E aí, quando ele vem muito vitimismo, a sociedade, o dia a dia é guerra. Eles não estão preparados para a guerra. Aí, por causa disso, por causa daquilo. E aí cede. A gente precisa mudar esse quadro. Não estou falando aqui de coisas absurdas, não. De mostrar para o jovem. Eu falo para o João aqui, meu irmão, tu quer ir para futebol, não é? Beleza. Eu te dei bola e te dei material. Vai treinar. É o que você vai fazer. Treinar sozinho. Usa a televisão. O sonho é teu, não é meu. Eu posso financiar o teu sonho. Quem vai correr atrás é você. Eu vou te levar, mas eu não posso entrar em campo. Mas eu posso chegar para você e falar assim, aí eu falo para ele assim, se você não conseguir, porque você não lutou. Não se faça de vítima, você tem toda a estrutura para isso. Porque eu quero preparar ele para ele não se fazer nunca de vítima. Ele ter consciência de, caramba, se eu não conseguir é porque eu não fiz o suficiente. Mas eu tive base para isso. Eu tive material para isso. Os nossos jovens hoje precisam desse choque. Meu irmão, corre atrás. Se vira, dá teu jeito. Porque nós temos o nosso jeito. Existe esse lado fato. Que as pessoas realmente... Acho que todo mundo, isso é saudável para qualquer um. Chamar as responsabilidades, né, cara? Para si. Em algum nível. E isso é saudável até para determinadas crianças, em determinadas situações onde você vai fazer parte do processo dela, de instrução, processo dela. Porque tem crianças que realmente já têm essa coisa muito de líder, já. De tomada de decisões, de saber um pouco mais o que quer. Mesmo que intuitivamente algumas já se posicionam mais. Outros menos. Mas acredito que isso faz bem para todos. Mas nesse nível já, da adolescência principalmente, que já indo para a fase adulta, entendeu? Já é tipo assim, isso é fundamental.
Eita. Entrou o Vitor aí, ó. Vitor G. Caian também. Galera, já já o soldado tá voltando na internet dele, deu uma bugadazinha. Mas gostaria de agradecer a galera que tem entrado aí. E sejam bem-vindos, o espaço está aberto, tá? É um espaço criado para a gente conversar sobre técnicas, formas, ideias, experiências para que o adolescente não entre no sistema socioeducativo. A ideia é evitar isso ou diminuir muito. Eu sou de lá, estou há 22 anos lá e tenho essa preocupação em diminuir esse espaço, essa entrada. Como? Mostrando a eles que eles são importantes no sistema onde eles estão inseridos. Mostrando a eles que eles têm muito a contribuir, seja dentro da família, dentro da escola, no sistema religioso. Eles são fundamentais porque são eles que vão dar continuidade à sociedade em que estamos inseridos. Eles são essa peça fundamental, da continuidade. E hoje eu estou conversando com um soldado que fez parte da banda Pingo d'Água. Essa galera tem uma pegada especial com essa galera, consegue conversar nesse linguajar, não é uma forma fácil de conversar. Você precisa entrar no universo do jovem e conversar de igual para igual, não como que ele quer superior. É um cara que está ali para contribuir, para criar laços, para trazer ideias. O G. Caian está falando, jovens no estado de São Paulo têm aula de projeto de vida. Pô, eu acho isso interessantíssimo. No Rio também existe isso, mas no universo municipal. Dentro das unidades, Caian, já não tem isso aí, não. Assim, nós temos oficinas, nós temos voluntários que vão lá mostrar que há solução independente da condição que ele está. Se quiser, temos muitos exemplos de voluntários que vão no sistema socioeducativo, de pessoas que já um dia cometeram equívocos, erros. Em lives passadas eu conversei com o pastor Márcio. O pastor Márcio, eu vou inclusive trazer ele de volta aqui, ele foi ladrão, traficante, sequestrador. Um dia ele resolveu que isso não mais ia fazer parte da vida dele. E hoje ele cumpriu a pena dele, constituiu a família dele, hoje ele é um pastor psicanalista e trabalha com família. Projeto dele. Eu vou só ver se eu consigo fazer um contato com um soldado aqui de novo, gente. Já volto. Já enviei o convite para ele de novo. Deixa eu ver se aparece que ele teve um probleminha na internet dele. E aí, como eu estava falando, o sistema socioeducativo, quando o jovem entra no sistema socioeducativo, ele já rompeu com tudo que você possa imaginar. Ele rompeu com ele próprio, uma vez que ele abriu mão da vida em prol dessa nova opção de vida dele, que ele resolveu abraçar. Ele rompeu com a família, que ele já não a considera mais. Ele rompeu com a educação, porque a maioria dos jovens que estão sendo socioeducativos, a escolaridade, segunda série, não vou falar segunda série da minha época, né? Que vale a segunda série da minha época, terceira, fundamental. Estou falando do fundamental, tá, gente? Muitos semi-analfabetos, né? E eles não veem expectativa de vida nenhuma. E aí eles são enredados pelo canto da sereia
quando no tráfico eles acham que vão ter uma vida melhor. E aparentemente tem, cara. Aqueles que têm um contato maior e sabem como é, vão ver lá muito dinheiro rolando nas comunidades. Os chefes, os líderes, os gerentes da vida, os caras têm um poder violento. Eles têm tudo, eles têm. Eles têm carro, eles têm muito dinheiro, as melhores mulheres. Imagina isso na cabeça de um adolescente. O cara é colocado para ele que, cara, você pode chegar lá. Basta você querer, mas eles não avaliam o preço. Da galera que estava lá com a gente, não duraram 3 anos. Assim, estou colocando limite máximo, tá? Esticando muito a linha de vida. A maioria não conseguiu passar de 3 anos nessa atividade escolhida. E uma vez, eu conversando com um adolescente, na unidade que eu trabalhava, de internação, eu coordenava o centro cultural. O que vem a ser o centro cultural? É a escola, tem lá dentro, era uma sala de leitura, eles tinham acesso, uma sala de vídeos, onde eram passados filmes esses autorizados pela equipe pedagógica, pela equipe técnica, que é a assistente social, o pedagogo e o psicólogo. Então, os filmes que ali entravam na unidade, só mediante a autorização dessa equipe técnica. E a sala de informática. Então, esse espaço cultural eu coordenava com a minha equipe. E na escola, e aí veja bem, algo interessante. Um adolescente que dentro da galeria, onde ele estava trancado, ele dava problema, na escola onde ele estava solto, ele não dava problema. Ele conseguia diferenciar os universos. Ele entendia que na escola era uma coisa, lá dentro era outra. Como as duas coisas faziam parte do complexo da unidade socioeducativa. E na escola, conversando com essa molecada, a gente falava assim, tem uma entrada melhor. A gente conseguia conversar. E em algumas das minhas conversas, eu comentando com um adolescente, falei assim, cara, quantos jovens, adolescentes da sua idade, você já viu entrar e está morto? Eu acreditava que eu ia impactar ele com essa fala, assim, que morreu. E aí, para minha surpresa, o cara falou assim para mim, pô, senhor Hernani, todo mundo morre um dia. Isso aí foi um banho de água fria de cara no meu início de conversa. O cara está condicionado a isso. E aí eu até falei assim, tá, tudo bem, todo mundo morre um dia, mas se eu puder morrer com 80, eu vou preferir do que morrer com 15. Mas você que está me ouvindo, que vai me ouvir depois, isso gravado, consegue entender a preocupação e por que foi criado esse espaço? Cara, um jovem de 15 anos que tem toda uma vida pela frente, 15 não, desculpa, 16, que na unidade onde eu estava, de internação, são adolescentes a partir de 16 anos. Um jovem, a partir dos seus 16 anos, quando eu vou falar para ele sobre expectativa de vida, essa era a ideia, o cara fala que todo mundo morre um dia. E aí, fazer o quê? Mudar isso. O espaço aberto é justamente para mudar isso. Para fazer ele entender o quão importante ele é. Boa noite, Josi. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir, Josi? Tô sim. Tá, bem-vindo, né? Eu estava conversando com um soldado, ele está ganhando pingo d'água, a internet caiu dele, eu estou tentando contato e não consegui falar com ele ainda, aí ele volta. Levei um susto, apareceu na minha foto, falei, ué, Jesus, que isso? Que tu botou em visualizar, eu falei, vou chamar para conversa.
é um espaço criado para que os adolescentes, para que as pessoas que têm adolescentes, crianças, entendam e valorizem estar perto, estar próximo, porque para que não venha para cá, para o sistema socioeducativo, porque é muito difícil. E aí eu criei esse espaço justamente para isso, para tentar, através da minha experiência, mostrar que dá para evitar, mas se nós estivermos próximos dos nossos. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito? Então, eu estou aqui através da sua esposa, A que Márcia terrível. ela foi professora do meu filho e está nessa fase adolescente rebelde, né? Não quer ir para a igreja, acha que já se manda. Então, assim, eu tenho conversado muito com a Márcia, ela me orienta bastante, até pela experiência de vocês, né? E aí ela hoje me mandou o convite, eu resolvi entrar para poder, né, E olha que ganhar. legal, tu tá falando comigo. Não sou o bam, 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 veja bem, só me preocupa porque eu quero diminuir a entrada da garotada lá. E assim, é um turbilhão, né, cara? Assim, a cabeça dele está a mil, muitas incertezas, mas a fala, se eu puder deixar para você, a fala é a seguinte: sempre conversa, traz para perto, fala assim, ei, vem cá, vamos bater um papo. Não é quantidade de horas, é qualidade. Quando você chamar ele e falar assim, vem cá, vamos conversar. Olha, se você for por aqui, vai acontecer isso, 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 isso. Então, me ouve um pouquinho para que você se machuque menos. Se machucar, vai acontecer. É da vida, você sabe disso. Nós vamos passar por N problema. Mas o legal é ele ver em você, na estrutura de você, de família, que assim, ele é importante tanto que você não quer perdê-lo. Muitos dos jovens que estão lá conosco perderam isso. A família não conseguiu mostrar para ele que ele era muito importante. A Como? minha dificuldade maior é essa, Hernani, é o conversar. Eu sou muito falante, eu falo muito e ele é totalmente oposto. Tem boca e não fala. Então eu puxo para conversar, tá bom, aham, legal, assim. E eu agora estou grávida, né, num novo relacionamento, então eu senti muita resistência dele. Eu achei que ele se afastou mais ainda. Vou te dar uma dica maneira. Chama ele, assim, eu preciso que você me ajude a educar esse para ele ser tão bom quanto você. Dá um porquinho nele, a gente fala dá um porquinho. Traz para ele a responsabilidade. Olha só, mamãe hoje, no novo relacionamento, surgiu um fruto disso. O amor não muda porque veio esse. Pelo contrário, o amor só aumenta porque agora eu vou te amar mais ainda porque você vai me ajudar a cuidar desse. Traz a responsabilidade para ele. Mesmo que ele não fale, às vezes ele só quer ouvir, mas ele precisa de ouvir de você o quanto ele é importante para você. Mais importante agora é que ele fala assim, pô, tu vai ser ele, você vai ser o exemplo para ele ou ela. Vai mirar em você, vai ver o que você está fazendo e vai querer te imitar. E eu confio que você vai dar o melhor exemplo, porque eu te dei bom exemplo. Vai trazendo, mostrando para ele a responsabilidade, mesmo que ele não fale, ele só quer ouvir, fala você. Ele precisa ouvir de você o quanto ele é importante para você e o quanto agora ele é importante para o bebê que vem. Porque ele vai ser exemplo para viver para os outros que estão juntos. Bota ele sempre como exemplo. E aí tu vai trazendo a responsabilidade para ele. Muito obrigada. Nada. Eu que agradeço por você ter vindo. Já vou encerrar porque é só uma horinha de live, mas toda terça, querendo vir bater um papo, assim, é só um pouco de experiência, mas a dica de hoje, se eu pudesse deixar para você, fala para ele entender quanto ele é importante, mesmo que ele não diga nada, e traz a ele a responsabilidade, eu preciso de você me ajudando. Que aí ele vai começar a entender isso vai ser fantástico para ele, que ele vai começar a ver a importância que ele tem no universo de uma sociedade. Ele é importante e ele está junto com você, é importante porque você precisa muito disso. Tá bom? Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo.